Pessoal, abrindo o vídeo dessa noite do dia 12 de abril, primeira coisa, Gabriel Monteiro, né? O cara era um dos maiores youtubers da extrema-direita, bolsonarista e tal, e ele não pôde concorrer porque já estava envolvido nessa coisa da pedofilia, estava preso, o pai dele entrou no lugar dele, foi eleito, e hoje o pai dele estava lá choramingando no negócio da saidinha, né? Da redução das possibilidades de saidinha. Como que a vida dá voltas, né? Um bolsonarista lamentando o fim da saidinha. Por muitos aqui conhecem que eu sou pai de Gabriel Monteiro e todo sábado eu estou lá em Bangu 8. E eu vejo o seguinte, que é uma covardia cercear aqueles que estão privados da sua liberdade e que dentro do cárcere cumprem literalmente como manda o figurino, tudo direitinho. E agora, por causa desses malfeitores que por uma saidinha fazem atrocidade, barbaridade, e que a mídia apresenta com muita clareza, um coletivo de 95% não pode pagar pelos 5% daqueles malfeitores. Então eu lembro ali, 2018, 2019, os bolsonaristas publicando essa foto, né? Direitos humanos no porrete inscrito no porrete do cara. Carlos Bolsonaro, né? Dica para a redação do Enem quando Bolsonaro for eleito presidente em 2018. Aí uma camiseta, direitos humanos, esterco da vagabundagem. Pois é, né? O mundo dá voltas. Pessoal, mas aí seguindo aqui, mudando de assunto, o Bolsonaro hoje deu um chilique na lateral do aeroporto lá da região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Porque ele, na verdade, queria ser recebido no saguão do aeroporto, né? Pra fazer aquela cena e tal, bonita, ele chegando, desembarcando e tal. Só que a administração do aeroporto falou, olha, aqui dentro não pode ter baderna, tá? Então se você quiser fazer a baderna, faz ali naquela saída lateral. Aí o pessoal dele obedeceu a ordem, foi pra saída lateral. A hora que ele desce do avião e vê que não tem ninguém no saguão, tal, e vê que o evento vai ser na lateral do aeroporto, ele fica indignado com o próprio pessoal dele, tá? Vou colocar aqui o vídeo. Vocês deixaram, isso é público privado, você tem que ter autoridade, o que eu estou fazendo aqui? Tem o caso do Queiroga, mas está lutando por liberdade, não é isso? Por que você não está lá dentro do aeroporto? Mas peraí! Não deixaram! Não deixaram porque você é fraco! Não deixaram porque você é fraco! Luta por seu direito, porra! Bem, pessoal, mudando de assunto, hoje a Gleisi Hoffmann tá lá em Pequim e ela exaltou ali a democracia, o que ela chamou de democracia efetiva na China. O presidente do PT passou 3 dias na capital chinesa, liderando uma delegação de 28 integrantes do PT. Que estavam lá. Bem, pessoal, isso aqui a gente aprende na 8ª, 9ª série do ensino fundamental, né? Não precisa nem de ensino médio. Que a China é um regime de partido único, que a única imprensa que existe na China é estatal, que é proibido você fazer um jornal na China particular e começar a emitir sua opinião lá, você vai preso, morto. Que é um sistema complexo, brutal de repressão nas redes sociais, né? Certo, se você falar certas palavras, a sua postagem é apagada. Até por isso, eles só usam redes sociais ligadas ao partido. Não há tripartição de poderes, ou seja, o poder é todo concentrado na mão do Xi Jinping. Não há essas regras que para garantir uma certa independência do poder judiciário, um certo balanceamento de forças, nada. Ah, mas lá eles saíram de uma renda baixíssima para se tornar um país de renda média, né, de 14 mil dólares por ano. Até passar o Brasil é 12 mil dólares por ano, a China já é 14 mil dólares por ano. Bem, mas isso aí não tem nada a ver com o fato de você ser uma democracia ou uma ditadura. O Brasil mesmo chegou a ter taxas de crescimento elevado durante períodos ditatoriais. Bem, mas voltando aqui ao assunto, eu vejo que não é uma conduta, um fato isolado, tá? Isso aqui vem numa sequência, aquele simulacro de eleição que teve na Rússia, que é só para promover ali a ditadura do Putin, para ele se dizer, aquele simulacro em que ele matou todos os oponentes dele, e depois disso declarou ao mundo ali que ele ganhou a eleição com 90 e tantos % dos votos. Bem, o PT foi lá, parabenizou, referendou aquilo ali e tal. Teve a questão da Venezuela, tá, que o Maduro tirou todos os concorrentes da disputa, e teve uma carta, tá, e que vários deputados ali do PT assinaram, falando que tá tudo ótimo na Venezuela, que não tem ditadura nenhuma. Então, para mim, tá muito claro o seguinte, que a questão da Gleisi Hoffmann nunca foi dela reclamar que o Bolsonaro encaminhava o Brasil para uma ditadura, porque estava ameaçando não renovar a concessão de televisão, de rede Globo, no caso,
que mostrava ali as contradições e a corrupção no governo dele, que estava tentando solapar os outros poderes, a independência dos outros poderes, com o fechamento do STF e etc. Então, assim, nada disso é problema, na verdade, para Gleisi Hoffmann. A questão dela é só que, especificamente, a ditadura do Bolsonaro ela não queria. Mas, se for uma ditadura do agrado dela, aí ela gosta. Aí pode ter repressão, liberdade de imprensa, não precisa nem ter pluripartidarismo, não precisa nem ter liberdade para abrir jornal, nada. Questão de 3 poderes independentes, para um controlar o outro, freios e contrapesos, tá tudo bobagem, tudo bobagem. E assim, antes que venha alguém nos comentários e diga, não, mas fulano, né? Propagandista da China, inclusive gente recebendo dinheiro da China para fazer isso, falou que a China é uma super democracia, é o lugar mais democrático do mundo, que a China tem, sei lá, uns conselhos populares que ouvem a população, uma bobagem, uma besteira qualquer. Eu queria, então, fechar com uma história. Pessoal, nunca houve na história da humanidade uma ditadura que chega abertamente pro povo e fala assim, olha, eu sou uma ditadura mesmo e é isso. Não, toda ditadura se diz, ela tem uma narrativa para se dizer democrática. E a nossa ditadura de 1964 foi exatamente assim. Primeiro, que eles faziam questão, né, que o golpe de 64 fosse chamado de Revolução de 64, e eles tinham essa preocupação de manter uma aparência de democracia. Era por isso que no AI-2 eles instituíram os 2 partidos, tá? O Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, que era um partido de oposição. E eles mantinham ali um sistema de eleições, né? Um simulacro. Aí houve, em 1968, o AI-5, porque o governo estava se sentindo ameaçado, tinha também alguns movimentos já armados e tal, eles fecharam o regime, fecharam o Congresso, mas 10 meses depois, eles, como tinha essa preocupação de dar uma aparência de democracia para o regime, eles reabriram o Congresso, tá, em 69. E aí houve um episódio muito engraçado durante a ditadura, que tá aqui no site do Senado, né, especial. Senado 1974, a eleição que abalou a ditadura. Então é uma reportagem muito interessante, sugiro que vocês vejam, vou até colocar o link aqui para vocês verem isso no site do Senado. Eles chamaram historiadores ali para falar desse assunto, das eleições de 74. A população estava nervosa, estava irritada com o governo porque houve o primeiro choque do petróleo em 73, então o combustível estava caro e tal, a inflação começou a apertar. Então, tá aqui. O ano de 74 terminaria em um desastre para o governo. Nas eleições de 15 de novembro, o MDB, que é partido da oposição consentida, se recupera espetacularmente, elegendo 16 senadores das 22 vagas em disputa. E por pouco não obtém a maioria da Câmara dos Deputados, tendo conquistado 161 das 364 cadeiras, ou 44% do parlamento. Como o regime permitiu essa derrota eleitoral? Então, resumindo, essa história foi um vexame para a ditadura militar, e inclusive, como era só o simulacro de democracia, aí o MDB começou a causar problemas lá no Congresso. Aí a ditadura falou, não, vamos acabar com isso aqui. Aí em 77 o Geisel fechou o Congresso e criou uma eleição indireta de 1/3 do Senado, que foram os senadores biônicos, ou seja, 1/3 do Senado eram senadores indicados diretamente pelo governo. E isso aí garantia, na prática, a maioria do Senado para o Arena, que era o partido da ditadura. Então isso aí estabilizou, digamos, como eu já disse, era um simulacro. Então, na hora que o bicho pegou, a ditadura foi lá e acabou com a brincadeira. Mas enfim, eu só mostrei esse episódio todo para mostrar que todas as ditaduras, elas têm uma narrativa, elas têm uma historinha para se dizerem democracias, tá? E é o mesmo caso aí que acontece com o regime chinês. Eles têm toda a historinha e tal para dizer lá que eles são uma democracia, tá bem? Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.